Olá, pessoal. Depois de nós olharmos nas aulas passadas as normas da legislação tributária, leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares, nós agora vamos estudar os outros 4 aspectos importantes: vigência, aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. Maravilha. Vamos começar com a vigência. No que diz respeito à vigência, nós temos que analisar 2 aspectos: a vigência no espaço, ou seja, aonde vigora a legislação, e a vigência no tempo, quando vigora a legislação. Nós vamos começar com a vigência no espaço, aonde vigora a legislação. E essa vigência no espaço tem uma regra geral, que é a territorialidade. O que significa isso? Muito simples. A legislação tributária vigora dentro do território da entidade tributante. A legislação do Estado de Minas Gerais no Estado de Minas Gerais, no Estado do Rio no Estado do Rio, a legislação da Bahia no Estado da Bahia, a legislação do município de Porto Alegre no município de Porto Alegre e por aí afora. Então, lá a legislação do Salvador dentro do município de Salvador é a territorialidade. No entanto, o CTN, no artigo 102, traz 2 possibilidades de aplicação com extraterritorialidade. Ou seja, a legislação de uma unidade da federação ganhando extraterritorialidade, vigorando no outro território de uma unidade da federação. E o artigo 102 prevê essa situação em 2 circunstâncias: quando houver disposição em lei complementar sobre normas gerais ou quando houver convênio entre os estados. Vamos explicar cada uma delas conhecendo o artigo 102. Vamos lá. A legislação tributária dos estados, do DF e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade, os convênios de que participem ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais pedidas pela União. Portanto, 2 situações: se houver convênio entre as unidades da federação ou se houver previsão em norma geral, em lei complementar sobre normas gerais, na medida que nós sabemos que as normas gerais estarão estabelecidas em lei complementar de acordo com o artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. Muito bem. Então, voltando para mim, são 2 possibilidades, portanto. Uma possibilidade de previsão em lei complementar sobre normas gerais e outra estabelecida através de convênio. Vamos conhecer a primeira delas: previsão em lei complementar sobre normas gerais. Um exemplo típico é o próprio CTN, que é a principal lei sobre normas gerais de direito tributário, no seu artigo 120. Então, observem que o artigo 102 diz que pode haver extraterritorialidade se houver disposição em leis complementares sobre normas gerais, e o CTN, que é uma lei sobre normas gerais, já traz esta possibilidade de extraterritorialidade. Vamos lá conhecê-la? Vamos imaginar que eu tenho um município A que consegue uma emancipação, criando um município B novo e um antigo município, o município A menor um pouco. Ora, o que é que determina o nosso artigo 120? Até que o novo município B tenha a sua própria legislação, ele utilizará a legislação do município A que lhe deu origem. Então, a legislação do município A ganha extraterritorialidade, vigorando no já então criado município B. É assim que funciona de acordo com o artigo 120, portanto, é uma previsão de extraterritorialidade previsto em lei complementar sobre normas gerais, que é o próprio CTN. Desta forma, minha gente, por exemplo, o estado de Goiás, o estado de Tocantins, utilizou a legislação de Goiás até que tivesse a sua própria. O estado de Mato Grosso do Sul utilizou a legislação de Mato Grosso até que tivesse a sua própria. E assim por diante. Certo?
Mas a outra possibilidade é na hipótese de haver convênio entre as unidades da federação para que dê extraterritorialidade às suas legislações. Vamos ver como é que funciona isso, lembrando um esquema chamado substituição tributária, sobre o qual nós já comentamos alguns detalhes aqui. Vamos lá. O que é a substituição tributária? É uma determinação de que o imposto devido pelo varejista, que é o ICMS 2 aí da figura, seja recolhido antecipadamente pelo industrial. Isso é uma mercadoria sujeita à substituição tributária. Então, o mercado é contribuinte do ICMS 2, que é devido à saída do próprio mercado, mas ele será recolhido antecipadamente pela indústria. Maravilha, sem problema nenhum. Mas e se acontecer isso daqui? A indústria localizada em Minas e o mercado em São Paulo. Neste caso, o ICMS 2 é devido a São Paulo, porque lá ocorre o fato gerador, que é a saída do mercado. Mas será recolhido por uma indústria que está localizada em Minas Gerais. Vamos imaginar que a multa por falta de pagamento de imposto em Minas Gerais seja 80%. E no Rio de Janeiro, 100%. Em São Paulo, 100%. Ora, se essa indústria não recolher o ICMS 1, que é devido para Minas Gerais, fica sujeita à multa de 80%. Mas se essa indústria localizada em Minas Gerais não recolher o ICMS 2, que é devido para São Paulo, ela ficará sujeita à multa de 100%. Portanto, a legislação do Estado de São Paulo ganha extraterritorialidade vigorando lá dentro do Estado de Minas Gerais. Por que que isso ocorre? Porque há convênio entre as unidades da federação. Então, esta é uma possibilidade. Voltando para mim, dessa forma, por exemplo, os fiscais de um determinado estado podem ir lá na indústria localizada no outro estado para ver se está recolhendo o imposto para ele. Porque há convênio entre as unidades da federação. Portanto, é muito importante lembrar disso. A substituição tributária nas operações interestaduais só pode ocorrer se houver convênio entre essas unidades. Então, agora que já vimos a figura no esquema maior, vamos ver no esquema menor para citar os dois exemplos em conjunto. Vamos lá. Extraterritorialidade por lei complementar sobre normas gerais, o próprio artigo 120 do CTN já traz. Um novo município, né, a legislação do município que lhe deu origem vai ganhar extraterritorialidade vigorando dentro do novo município até que tenha a sua própria legislação, e a questão de convênio entre as unidades da federação para que possa haver responsabilidade por substituição tributária. Então, no que diz respeito ao ICMS 2, a indústria em Minas Gerais está sujeita à legislação tributária do Estado de São Paulo, que ganha extraterritorialidade vigorando lá dentro do Estado de Minas Gerais. Então, são as duas possibilidades, ou previsão em lei complementar sobre normas gerais, ou por convênio. Muito bem, isso é o que diz respeito à vigência no espaço, aonde vigora a legislação. Mas agora, nós temos que analisar a vigência no tempo. Quando vigora a legislação? E aqui nós também temos uma regra geral. Esta regra geral está na Lei de Introdução ao Código Civil. Vamos lá? Vamos conhecer essa regra geral da Lei de Introdução ao Código Civil, a qual obedece a imensa maioria da legislação tributária. Vamos lá. Lei de Introdução ao Código Civil. Artigo 1º. Salvo disposição contrária,
A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Ora, volte para mim, cuidado. É 45 dias depois, salvo disposição de lei em contrário. A lei pode trazer outra data de vigência, pode trazer data de vigência na data da publicação, daí a 120 dias, seja lá o que for. Se não trouxer a data de vigência, entrará em vigor 45 dias após. E determina ainda a lei de introdução ao Código Civil o seguinte: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Não são 90 dias, hein? São 3 meses. Então, minha gente, é isto que é obedecido pela legislação tributária. Ou seja, a regra geral é a lei de introdução ao Código Civil. Elas entrarão em vigor, a legislação interna, salvo disposição em contrário, 45 dias após, e nas leis internacionais, 3 meses após a publicação. No entanto, voltando para mim, toda boa regra tem as suas exceções. É lógico, toda boa regra tem as suas exceções. E nós agora vamos conhecer as exceções. Exatamente. Vamos ver quais as normas, quais as legislações que fogem à lei de introdução ao Código Civil e têm uma vigência diferenciada. São 2 artigos, os artigos 103 e 104 do CTN. O artigo 103 trata das normas complementares à legislação tributária. Essas nós já vimos que são atos normativos, decisões administrativas, práticas administrativas e convênios internos. Estas têm uma vigência diferenciada que nós vamos conhecer agora. Vamos lá. Artigo 103 do CTN. Salvo disposição em contrário, entram em vigor os atos administrativos a que se refere o inciso 1º do artigo 100, na data de sua publicação. Mas cuidado, salvo disposição em contrário. Então, ao se criar o ato normativo, ele pode trazer a data da vigência. Se não trouxer, entre em vigor na data da sua publicação. As decisões quanto aos seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação, se não trouxer data de vigência, e os convênios internos na data neles prevista. Observe neste quadro que não foram citadas as práticas administrativas, porque estas são consuetudinárias. Estas não têm uma vigência específica, são consuetudinárias. E, portanto, não são citadas, evidentemente, como uma data de vigência específica. Então, minha gente, as normas complementares fogem à lei de introdução ao Código Civil. Muito simples. Se uma lei interna do país não trouxer a data da vigência, vai entrar em vigor 45 dias após. Um ato normativo não trouxe a data da vigência, vai entrar em vigência na data da publicação. Uma decisão administrativa não trouxe a data da vigência, vai entrar em vigor 30 dias após a publicação. E o convênio interno, esses convênios internos, eles têm que trazer a data da vigência. É uma determinação do artigo 100 do Código Tributário Nacional. Né? Do artigo 100 que cita as decisões e do artigo 103 que acabamos de ver. Elas têm que trazer a data da vigência porque entram em vigor na data neles prevista. Então, muito importante lembrar desta primeira exceção, lembrar da regra geral, que é a lei de introdução ao Código Civil, e dessa primeira exceção, que são as normas complementares, atos normativos, decisões administrativas e convênios internos, e lembrar que as práticas administrativas não são aqui citadas porque não tem data de vigência específica, na medida em que são consuetudinárias, são baseadas nos costumes. Legal? Então, esta é a primeira exceção à lei de introdução ao Código Civil, o artigo 103 do Código Tributário Nacional. Mas nós temos uma outra exceção, que diz respeito aos impostos sobre patrimônio e renda. Esta exceção
está no artigo 104 do Código Tributário Nacional, sobre a qual nós vamos falar no nosso próximo encontro. Até lá, então.